Fala galera, começando mais um podcast. Espero que de alguma maneira os outros que você assistiu tenham te edificado e esse também. Esse podcast é um podcast rápido e direto para assuntos práticos, tanto para a vida pessoal, espiritual e organizacional. Então, 2025, nós vamos aí um atrás do outro, hein? Então se inscreva aí no nosso canal, clica aí, bota o sininho, porque a gente vai com tudo. Olha só, uma das coisas que todos que lideram uma organização ou convivem em comunidade irá passar um dia por conversas difíceis. Conversas difíceis fazem parte da caminhada de qualquer pessoa que vive em comunidade, seja ela no nível familiar, seja ela no nível institucional, seja ela em times, sempre um dia a conversa difícil vai bater na porta. Ei, a gente precisa conversar sobre aquilo. E confrontos saudáveis, eles são essenciais para uma longevidade ou para uma saúde relacional. Eu vejo que grande parte das pessoas não sabe ter esses confrontos saudáveis ou conversas saudáveis, mesmo quando o assunto é difícil. Eles acabam evitando ou acabam de uma maneira demasiada colocando força naquela conversa e gerando problemas maiores, porque elas se tornam muito emocionais, as conversas se tornam muito emocionais. E eu quero hoje tentar ensinar, depois dessa longa jornada que eu tenho tido aí, conversando com pessoas e tendo conversas difíceis o tempo inteiro, alguns pontos, na verdade 9 pontos, que podem te ajudar a ter um confronto saudável, uma conversa difícil quando você tem um problema para resolver. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar um embasamento, porque tudo que a gente faz aqui, a gente segue o livro da vida, o livro que nos orienta, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, amém? Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1, como prisioneiro do Senhor, rogo a vocês que vivam de maneira digna da vossa vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios? Que nós devemos preservar, nos esforçando para preservar, para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E como isso seria possível? Debaixo de crise, debaixo de conversas difíceis, debaixo de falta de comunicação plena. Eu quero te deixar uma dica aqui antes de entrar nesses 9 pontos. Normalmente, quando a gente chega ao ponto de ter uma conversa difícil, significa que algo já está pesando no nosso coração. E normalmente, quando a gente deixa esse pesar no coração se tornar uma ferida, a gente perde o dom de discernimento das coisas. Porque a dor transforma o discernimento em suspeita. E aí a gente começa a suspeitar das coisas, suspeitar das pessoas, suspeitar das ações delas. Então, antes que isso aconteça, antes que chegue nesse ponto, estabeleça esses 9 pontos. Vamos lá, primeiro ponto, talvez te ajude a você ter conversas difíceis na tua organização, na tua família e em todos os relacionamentos que você tem ou que você precise estabelecer esse diálogo. Número 1, quando surge um problema, marque uma reunião para falar com a pessoa o mais rápido possível. Talvez isso seja básico, mas é algo extremamente profundo, porque quanto mais tempo passa, mais se aprofunda e aquilo que é uma semente se torna então, vira então uma raiz, e uma raiz vai gerar uma árvore, e uma árvore vai dar frutos, e os frutos vão multiplicar, e aí nós vamos ter um problema sério no decorrer da caminhada. Então, demorar tempo demais se torna problema demais. Pense assim, o que é mais fácil para você arrancar de uma terra? Uma mudinha desse tamanho de árvore, ou uma árvore que já cresceu e se tornou grande? É muito mais difícil você arrancar pela raiz algo que se tornou grande. Então, não gaste tempo demais esperando para resolver o problema. Número 2, deixe a pessoa saber como o comportamento dela ou dele te afetou. Sabe, descreva com detalhes. A Bíblia fala o seguinte lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele em particular e converse sobre aquilo. Fale sobre aquilo. Então, vá até a pessoa. Deixe a pessoa saber como a atitude dela te afetou. Ok? Isso não é simplesmente para que você seja amaciado naquilo que aconteceu com você, ou que aquela pessoa concorde com você, segundo a sua visão. Mas, de alguma maneira, quando você fala, aquilo ali já começa um processo de liberação. Número 3, mantenha a tua armadura de lado.
e seja transparente sobre os teus próprios problemas. Você não pode simplesmente achar que o problema está do outro lado. Se envolva no problema, ok? Quando uma pessoa está falando a partir do coração dela para você, não coloque uma armadura. Apenas escute, ouça. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se importe com o que ela estava dizendo, ainda que você creia que aquilo ali não é 100% verdade. Mas tente sintonizar na mesma frequência do que a pessoa está dizendo, ok? Número 4, dê sempre à pessoa o benefício da dúvida. Não importa como ele ou ela tenha se comportado. E lembre-se que você faz parte do problema. Então dê a ela o benefício da dúvida. Quando você ouvir algo sobre alguém, não acredite naquilo de uma forma imediata. Quando você sentir algo sobre alguém, não acredite naquilo de uma forma imediata. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente percebe é a verdade sobre o fato. Dê sempre à pessoa o benefício da dúvida. Cara, por que isso está acontecendo? Cara, por que esse é o caminho? Será que algo aconteceu no meio da jornada que gerou esse som dissonante entre a gente? Ok? Número 5. Pergunte à pessoa como você pode fazer ou como você pode ser parte da solução do problema. Nessa altura você já deve ter descoberto o que a pessoa sente, por que ela sente, e agora se coloque como alguém proativo para ser parte da solução do problema. Muitas vezes é só você falar assim: ei, como eu posso te ajudar nisso? Como eu posso te ajudar para que a gente termine esse negócio? Pedindo perdão, estendendo a mão. De alguma maneira eu quero fazer parte da resolução desse problema. Número 6, se outras pessoas não fazem parte do problema ou parte da solução, elas não têm nada a ver com o assunto. O que isso significa? Que você não deve multiplicar esse assunto para outras pessoas que não fazem parte daquilo ou que de alguma maneira não possa trazer solução para aquele problema. Todas as vezes que a gente leva para uma pessoa apenas para poder compartilhar e não para resolver, nós estamos tentando achar apoio naquela pessoa ou um parceiro para alimentar aquilo que está errado dentro do nosso coração. Então você tem que ir a pessoas que tenham soluções práticas, verdadeiras, que possam se envolver para solucionar aquilo. Não multiplique o mal, não multiplique a ferida, não multiplique a dor, apenas busque pessoas que possam te ajudar para que aquele problema não prolifere. Sabe, um dos grandes problemas hoje que nós vemos nas organizações é que as pessoas tentam se apoiar ou levar a sua ferida, ou levar a sua dor para a outra, para que a outra apoie aquilo, para que se crie uma coalizão em cima daquilo. Isso é um erro. Isso não é algo certo. E eu digo para você, quando alguém chegar para você para trazer um problema e você não tiver nenhum tipo de participação naquele problema e nenhum tipo de força para resolver aquele problema, pare isso também, para que isso não se prolifere. Número 7, se você perceber durante a conversa que parte do problema tem ligação com você, seja rápido em se arrepender. Sabe, não fique tentando justificar, só fala: olha, me perdoa, eu quero resolver isso, eu quero chegar a um lugar. Por quê? Porque de alguma maneira isso mostra que você está livre de um coração ofendido, de andar na ferida do outro, ok? Então, se você não sente que faz parte do problema, e arrependa-se rápido. Número 8, se chegar um impasse, se a conversa está indo e chega um impasse, cara, nós não vamos conseguir resolver esse negócio. Essa dica é boa. Escolha alguém que ambos respeitem para se juntar e sentar numa mesa e ter um encontro, para que ele possa ajudar a resolver. Então fala assim: cara, você tem respeito por aquela pessoa? Eu também tenho. Vamos trazê-la para a mesa? Talvez ela seja um mediador aqui entre a gente e a gente consiga achar um caminho. Amém? Talvez essa pessoa ajude a traçar um caminho para que a gente ande em paz. Então, se não chegar uma definição, traga alguém para a mesa. Número 9 e último, e não menos importante, tente não retalhar essa pessoa depois dessa conversa.
Tente não subjugar essa pessoa depois dessa conversa, depois desse conflito. Sabe, andar com o coração ofendido, como diz Joyce Meyer, e que é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Então não faz bem para você carregar ofensas. Dentro de uma cultura de crescimento, sempre vai haver choques. Dentro de uma comunidade, no estabelecimento de uma família, sempre haverá conflitos. Mas se você aplicar esses 9 pontos, eu garanto para você que os seus conflitos serão resolvidos de uma maneira saudável. Então, eu espero que de alguma maneira esse podcast rápido tenha te ajudado a lidar com conflitos de time, equipe e na família. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.